homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Podeis tomar assento. Jesus vai falar parábolas, uma parábola sobre 3 coisas perdidas. Parábola da ovelha perdida, desgarrada, da dracma perdida e do filho que se perdeu. E nós vamos falar sobre o filho que se perdeu, o mais moço. Ele chega para o pai e diz: olha, me dá o que me pertence, divide aquilo que me é direito, porque eu quero ir para bem longe, eu quero viver a minha própria vida. E o pai assim o fez, e ele sai para uma terra distante, e vai vivendo dissolutamente, gastando tudo que possuía, até que chega uma fome àquela terra. E ele já não tendo mais a quem recorrer, ele não tendo mais o que comer, ele vai trabalhar nos campos, cuidando de porcos, e comendo ali a comida que se dava aos porcos. E a palavra diz que ele cai em si. Versículo 17, e tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Quantos empregados de meu pai, eles têm tudo para comer, e eu aqui pereço de fome. Vou ter com meu pai. Jesus nessa parábola apresenta 5 princípios para a restauração. Jesus apresenta
esse moço voltando à casa do pai, e ali ele vai mostrar 5 princípios que nos leva à restauração: o beijo, o manto, o anel, a festa e a sandália. Jesus, ele vai narrando a história desse jovem, e ele vai trazendo os princípios que levam o homem à restauração. E ele nos apresenta 5: o beijo, o manto, o anel, a festa e a sandália. Versículo 20 diz: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. O pai, vendo aquele filho que estava perdido, longe, quando vê ele chegando próximo, o pai sai ao encontro e, abraçando-lhe ao pescoço, lhe dá um beijo. O primeiro sinal da restauração é o beijo. Salmos de número 85, versículo 7 diz assim: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele, e nos porá no caminho das suas pisadas. A misericórdia e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijaram. Aquele pai demonstra misericórdia àquele filho. O primeiro ato de misericórdia é o abraço e o beijo. Aquele pai estava demonstrando: olha, filho, aqui tem misericórdia. Ainda que você gastou tudo, ainda que você saiu para uma terra longínqua, ainda que você caminhou pela loucura, há sempre misericórdia. Sempre estaremos te esperando. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele, e nos porá no caminho das suas pisadas. O Senhor nos chamará para o seu caminho. Volta para o caminho. Volta para o caminho da vida. Volta para que não voltem mais à loucura. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar. Porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Para que não voltem à loucura. Sempre Deus, Ele vai demonstrar para o perdido, para o caído, o seu amor, a sua misericórdia, e mostrar o caminho para que não volte mais à loucura. O segundo ponto para a restauração é o manto, a capa. Versículo de número 22. Volta novamente a Lucas 15, no versículo de número 22. Diz assim: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramo-nos. E o filho lhe disse: pai, pequei contra ti. Ele vai chegando, vai se voltando, e o pai pede: olha, troque-lhe a roupa, o manto, a capa. Tem a ver com a primogenitura, tem a ver com algo que foi perdido. Aquele moço, ele sai da presença do seu pai, e ele agora
ele perdeu todo o direito que ele tinha. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, tudo aquilo que nós desfrutávamos da realeza, da beleza, do sacerdócio, tudo foi perdido. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, ouviu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, trocar as vestes. Ao que Deus faz a nos receber de novo é trocar as nossas vestes. As nossas vestes estão sujas, estão imundas por tudo aquilo que o mundo vai nos trazendo de pecado, de sujeira. Abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo 61, versículo de número 7 em diante, diz assim: em lugar da vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão dobro e terão perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto firmarei em verdade a sua obra, farei uma aliança eterna com eles, e a sua posteridade será conhecida entre os gentios e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupa de salvação, cobriu-me como um manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, como a noiva que se enfeita com as suas joias. A salvação é proclamada. Quando a salvação é proclamada, as nossas vestes, elas são trocadas. O manto, a capa, tem a ver com a primogenitura, realeza, sacerdócio, dupla unção, porção dobrada. Os nascidos na água e espírito, nascidos de novo, são primogênitos em Deus. São primogênitos em Deus. Quando o Senhor nos restaura, quando o Senhor, Ele nos busca nos caminhos perdidos, quando nós reconhecemos que somos pecadores, esse filho, ele se chega diante do Pai, ele não vem colocando a culpa em ninguém. Ele não vem colocando a culpa nos outros, no irmão, no governo. Não, só eu pequei. Eu pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. O grande problema que nós temos é procurar quem é o culpado pela nossa queda. Eu estou desse jeito por causa da igreja, eu não vou mais à igreja. Eu estou desse jeito por causa do pastor, eu não vou mais à igreja. E nós vamos abrindo mão daquilo que Deus tem para nos dar. Quantas pessoas hoje estão longe dos caminhos do Pai e procuram quem é o culpado? Olha, eu estou desse jeito, por isso, por aquilo. Esse moço, ele diz: eu pequei contra os céus e contra o Senhor. Só eu pequei. Só eu pequei. Muitas vezes nós nos perguntamos: o que tinha Davi para ser um homem segundo o coração de Deus? Um homem cheio de pecados, um homem cheio de erros, adultério, morte. O que tinha Davi que Deus olhou para ele e disse: um homem segundo o meu coração. Davi nunca colocou a culpa em ninguém. Ele disse: só eu pequei. Só eu pequei. Eu estou longe dos caminhos do Senhor porque eu pequei. Eu busquei sair da presença do Senhor. Terceiro ponto de restauração: ponha um anel na sua mão. O anel é a autoridade do Pai. Sempre que há um anel, a pessoa está recebendo autoridade. Quando José está lá no Egito, o faraó diz: ponha o anel em seu dedo.
põe um anel para que ele governe, para que ele esteja liderando toda a terra do Egito. A sua palavra será lei, ninguém aqui estará acima dele, a não ser eu. Quando Deus nos dá autoridade, nós temos autoridade, nós somos representantes do reino de Deus. Algo que nós temos perdido é a autoridade. A igreja precisa ter autoridade sobre os demônios, sobre as enfermidades, mas nós estamos nos afastando do Pai. Vamos gastar da maneira que nós queremos gastar. Eu sou muito novo ainda, eu tenho muito para gastar. Quando der eu volto. Esse moço, ele pega todos os bens do pai, ele vai e gasta tudo que ele possuía. E agora não tinha mais nem o que comer. Uma grande fome veio sobre a terra. A pior fome que está vindo sobre a terra é a fome da palavra de Deus. É a fome de ouvir a palavra de Deus, de receber a palavra de Deus. Ponha um anel em suas mãos, volta a lhe dar a autoridade. Eis que eu vos dou a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Nós hoje estamos sendo dominados por espíritos malignos, por espírito do vício, da prostituição, do engano, porque perdemos a autoridade. Mas eu não consigo vencer isso. Isso é mais forte do que eu. Você é um representante do reino dos céus. Quando você tem um anel de selar nas suas mãos, a tua palavra é autoridade. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Você é um representante do reino. A tua palavra tem poder. Eu não vou ficar escravo disso. Eu sou mais forte do que isso. É impressionante como as pessoas hoje estão escravas do seu pensamento, escravas do vício, escravas da prostituição, escravas do engano, porque perdemos, nessa saída da casa do Pai, nós perdemos a autoridade. E o Pai, a terceira coisa que Ele restaura ao Filho é o anel. Porque quem olhasse para a mão do Filho, saberia que a autoridade estava nele. Ele tem autoridade. Eis que eu vos dou a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Tudo o que disserdes, crendo, recebereis. A autoridade que Jesus vai nos dando. A tua palavra tem poder. Tudo o que você disser, crendo em seu coração, assim se fará. O que Jesus está dizendo? Você tem autoridade. Tudo que você disser é lei. Tudo que você disser vai acontecer. A autoridade. Então ponha um anel em seu dedo. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. O Senhor sempre quer fazer uma festa. A palavra diz que quando uma alma se arrepende, há festa nos céus. Quando uma alma, ela volta para o caminho. Trazei-me o bezerro, o quarto item para uma restauração. Trazei o bezerro cevado. A festa, júbilo de gozo. Estava morto e foi achado. Música, dança, tudo agora estava ali dentro daquela casa. Tudo que havia se perdido estava restaurado. A palavra é Isaías 61.
edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão de anteriormente destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração, e haverá estrangeiros que apacentem os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis da riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultarei na vossa parte. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Restaura a alegria, a festa, a música, a dança, é restauração da alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio o que foi roubado. Esse jovem, ele foi roubado do seu pai. Esse jovem, ele se perdeu pela ilusão da vida. Quantos nós vemos hoje perdidos, roubados pela ilusão da vida? Esses dias uma pessoa me perguntou, onde estão os trabalhadores desse país? Procura um pedreiro, não tem. Procura um pintor, não tem. Todas as áreas não tem mais profissional. E todo lugar que você vai, para todas as áreas que você vai, não tem profissional. Qualquer pessoa que você conversa hoje, que está procurando um trabalhador, a palavra é, não encontramos mais. E eu me perguntei, onde estão? Onde estão esses homens? Para onde foram? Muitas pessoas dizem, é porque agora estão recebendo auxílio, então não querem trabalhar mais. Não. Esses dias indo à cidade, Deus me mostrou, em torno de 10.000 homens, jogados na sarjeta, sujos, desorientados, viciados, longe de Deus, longe da família, roupas sujas. E o Senhor me mostrou, aí estão os perdidos, aí estão os caídos, mas o Senhor quer restaurá-los. O Senhor precisa buscar os homens dessa nação, que se perderam, que foram pelo vício, que foram pelo engano, que foram pela mentira. O Senhor, Ele me mostrava, olha, os trabalhadores estão aí. E eu via em torno de 10.000 homens jogados pelas sarjetas, quando você vai pelas cidades. É só a cidade de São Paulo? Não. Você vai na cidade de Mogi das Cruzes, a mesma coisa. Toda cidade que você vai, os homens estão nas sarjetas. Pediram, olha, me dá a minha vida. Eu quero usufruir da minha vida. Eu sou muito jovem, eu sou livre. Estão perdidos, comendo as bolotas que o mundo lhe dá. Não sabem mais o que é uma festa. Não sabem mais o que é uma roupa nova. Não sabem mais o que é um banho. Estão desorientados, caídos. O diabo vai trazendo engano e mais engano. Esse jovem disse, olha, o mundo é melhor do que a casa do meu pai. O mundo é muito melhor, tem muitos atrativos. E ele disse, me dá o que é meu por herança. Eu vou sair. É sempre assim. Os primeiros anos que a pessoa sai pelo mundo, é muito bom. É festa, é alegria, até que cai em si. O que eu estou fazendo neste lugar? Eu estava dentro de um baile, quando o Espírito de Deus falou para mim, o que você faz aqui? Eu estava angustiado, olhava toda aquela festa, aquelas luzes, e não via alegria nenhuma, só bebida, droga. E o Espírito Santo, eu comecei a chorar naquele lugar. E o Espírito Santo disse, o que você faz aqui? Aqui não é o teu lugar. Volte à casa do Pai. Volte à casa do Pai. O quinto ponto que o Pai diz é,
traga-lhe sandálias, sandália nos pés. O pai fala de sandálias como uma lei, uma ordem. Coloque-lhe sandália em seus pés. Coloque sandálias em seu pé. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Ponha sandália nos seus pés. Não ter sandália significa não ter pacto, não ser confiável, não ter pacto com a irmandade. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 25. Diz assim: quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo para que julguem ao justo justificarão e ao injusto condenarão. E será que se o injusto merecer açoite, o juiz o fará deitar-se para que seja açoitado diante de si segundo a sua culpa, será o número de açoites. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura, se lhe fizer dar mais açoite do que esse, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. Quando irmãos morarem juntos, e um deles morrer, e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho, de fora. Seu cunhado estará com ela, e a receberá por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe dá, será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu irmão não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, esta subirá à porta dos anciões e dirá: meu cunhado recusa suscitar o seu irmão, nome em Israel, não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então aos anciões da cidade o chamarão e com ele falarão, e se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então a sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciões, ele descalçará o sapato dos pés, ele cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa do seu irmão, e o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado, aquele que não tem irmandade, aquele que não está junto com os irmãos, aquele que não restaura as coisas perdidas. O pai fala de sandálias como uma ordem: põe a sandália em seus pés, para que ele não seja a casa descalçada, para que ele não perca a honra, para que ele não abandone a família, para que ele não tire a honra do seu irmão. Um homem descalçado, ele tira a honra da sua casa, tira a honra do seu pai. Pode observar que a primeira coisa que esse pessoal que vai para sarjetas, eles deixam de usar o sapato, começam a andar descalços, descalçados, não tem mais honra. E a Bíblia traz e diz: olha, se você não restaurar a casa do seu irmão, se você não edificar a casa do seu irmão, você será conhecido como a casa do descalçado. Quando fala de calçado, quando fala da sandália, não é por acaso, está falando de honra, está falando de confiança. Alguém que merece confiança só pensa em si. Aquele descalçado, o que ele é? É um homem que só pensa em si, um egoísta, egocentrista, alguém que não pensa no pai, não pensa na mãe, não pensa nos irmãos, ele pensa só
em si. Era isso que Deus estava restaurando. Quando a pessoa só pensa em si. Porém, quando cai em si, vem a restituição. Nunca mais será envergonhado. Qual é a promessa de Deus? Nunca mais será envergonhado. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, no versículo de número 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando-nos ainda fraco, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele, salvos da ira. Morrer por uma pessoa boa, qualquer um morre. Qualquer um poderia dar a sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Mas dar a sua vida por alguém que o rejeitou, por alguém que deixou a casa do pai, por alguém que virou as costas para aquele que só lhe deu amor, somos nós, quando viramos as costas para o Espírito Santo de Deus. Quando nós viramos as costas, o apóstolo Paulo diz, olha, por uma pessoa boa, há muitas pessoas poderiam dar até a sua vida, mas Deus prova o seu amor, quando nós ainda não tínhamos nada para entregar a Ele. O que você tem para entregar para Deus? É interessante que as pessoas estão caídas, longe de Deus, Deus vai lá e restaura, busca. Aí quando ela está na igreja, ela pensa que tem muito. Eu não vou dar isso para a igreja, eu não vou abençoar a igreja, isso é meu, vão me roubar. Você não tinha nada. Você era um caído, desprovido da bênção de Deus. Tudo que você tinha, o diabo iria roubar, iria destruir. O engano. É o mesmo, o filho que estava na casa do pai. Nunca me deste uma festa. Tudo é teu. Desfruta da presença do pai. Desfruta da bênção do pai. Quantas vezes estamos na casa do pai e não sabemos desfrutar das bênçãos do pai. Perdemos muito tempo com mágoa, com ressentimento, com guerrinhas tolas e não desfrutamos da bênção de Deus. Quando está na presença de Deus, busca alegria no Senhor. Busca a presença de Deus. Deixem de tolices. Nós nos tornamos um povo tolo. Estamos sendo divididos e não nos percebemos, não nos apercebemos. O mundo vai nos dividindo pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Então essa igreja é contra aquela, esse pastor é contra aquele, o irmão é dessa igreja, não é daquela. Nós somos um único povo, o povo de Deus. Não nos deixemos enganar, sendo levado pelo inimigo. E a esperança não traz confusão. Onde há confusão, não é a esperança de Deus. Há uma confusão na igreja, o diabo está atuando. Porque onde Deus opera, não há confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando chegamos à igreja, é para louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor. Não é para disputas de cargo. Se fosse eu faria isso, se fosse eu faria aquilo. Amém. Faça o teu melhor, dá o teu melhor. Comece a fazer aquilo que Deus coloca em teu coração. Comece a dar o teu melhor. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios.
Nós não tínhamos força alguma. Estávamos caídos. Não tínhamos esperança. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo homem bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Jesus está falando, estavam perdidos. A ovelha estava perdida, ele vai buscar. A mulher perdeu a sua dracma, e ela acende a luz, varre a casa, e começa a procurar. Aquilo que nós perdemos, nós temos que buscar. Nós perdemos a presença do Espírito Santo de Deus, temos que buscar. Perdemos a presença do Pai, a alegria de estar na casa do Pai, temos que buscar. Ah, mas eu não tenho força. Estando fracos, Ele deu a sua vida por nós. Não é na minha força, eu não tenho força, mas é pelo sangue do Calvário. É nele que nós somos restaurados. É nele que nós somos libertos. Quando eu reconheço que eu sou um pecador. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Quando não há entendimento, a mudança é uma ofensa. Quando eu não entendo a palavra de Deus, ela é uma ofensa para mim. Quantas vezes a gente prega e a pessoa diz, o pastor me ofendeu hoje. Ofendeu porque você não entende a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus entrar em teu coração. Ela te confronta. A igreja não é lugar de conforto, é lugar de confronto. A palavra nos confronta. O que você quer da sua vida? Para onde você quer ir? Onde você passará a tua eternidade? Essas são as perguntas. Salomão diz, é melhor estar numa casa onde há luto do que onde há uma festa. Porque quando nós vamos a um lugar que há luto, ali nós vemos o final de toda a vaidade humana. Não é nada. Tudo que eu pensava, tudo que eu queria, tudo que eu busquei possuir, não levo nada. Ao homem é dado uma vida. E depois vem o juízo final. E onde passará a tua eternidade? Esta é a pergunta que mais bate em nosso coração. Quando não há entendimento, a mudança é ofensa. Ah, eu não vou mudar. O que eu vou falar para os meus amigos? O que eu vou falar que agora eu vou servir a Deus, que agora eu estou numa igreja, que agora eu estou ouvindo a palavra? É uma ofensa. Mas quando entendemos que não podemos viver longe da casa do Pai, a mudança é uma meta. Eu irei à casa do meu Pai. Não sou digno. Não sou digno. Quero viver como um dos seus servos. Como um dos seus trabalhadores. E o Pai o traz e restitui tudo que foi perdido. Tudo que foi perdido. O Pai te dá posição novamente. Troca as suas vestes. O profeta Josué estava sujo e o inimigo o acusando. Ele não pode estar no sacerdócio. Por quê? Ele está sujo. Tem muitos pecados. E o Senhor diz, qual é o problema do profeta Josué? É as vestes? Troca-lhe as vestes. Põe uma mitra sobre a sua cabeça. Deus cala o inimigo
quando você se posiciona. Toda acusação do inimigo cai por terra. A maior acusação do inimigo é: não é para você. Você não merece. Essa é a acusação do inimigo. Ah, é para todos, menos para você. E Deus diz: qual é o problema dele? As suas vestes estão sujas? Tragam vestes limpas. Troquem as vestes do profeta Josué, do sacerdote Josué. Põe uma mitra sobre a sua cabeça. Deus restaura a autoridade. A autoridade que Jesus nos deu foi para pisar serpentes e escorpiões. O que mais temos hoje, lutando contra a nossa vida, principados malignos. Estamos em uma situação que os principados malignos estão dominando a nação. E estamos cegos, comendo as bolotas que o mundo está nos dando. E não nos apercebemos que precisamos voltar à casa do Pai. Precisamos pedir perdão. Cair em si e pedir perdão. Pai, pequei contra ti. Pequei contra os céus. E voltar com humildade. Isaías 61 diz: em lugar da vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso na terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Humildade, arrependimento e confiança. Humildade é o que mais precisamos hoje. A humildade. Primeira atitude daquele que quer ser restaurado é a humildade. Saber que pecou, saber que está longe da casa do Pai, saber que precisa da presença do Pai. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Não sou digno de ser chamado teu filho. O profeta Isaías, ele traz a profecia da salvação. Antes de Jesus nascer, antes de Jesus vir a este mundo, ele vai dando a salvação, ele vai proclamando a salvação. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Jesus entra na sinagoga, toma o livro de Isaías e ele lê esta passagem: o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregoar liberdade aos cativos. Liberdade aos cativos. Jesus, ele se mostra e diz: eu vim para cumprir esta profecia. A humildade nos leva ao Pai. Pai, pequei contra ti. Só contra ti eu pequei. Senhor, a culpa não é do meu pai. A culpa não é da minha mãe. A culpa não é dos meus irmãos. Só eu pequei. Eu desejei sair pelo mundo. E estou vendo que o mundo não tem mais nada a me oferecer. Eu me rendo aos teus pés nessa manhã. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nessa manhã. Pai, me receba na tua casa de novo.
Senhor, troca as vestes. Coloca um anel no dedo. Oh, Pai. Restaura vidas nessa manhã. Tira das mãos do inimigo, do mundo. Traga de volta a casa do Pai. Senhor meu Deus. Senhor, estamos precisando de restauração. Estamos precisando da Tua presença, do Teu amor. Estamos voltando, Senhor, envergonhados, tristes, abatidos. Senhor, nos beije nesta manhã. Receba o beijo do Senhor. Quando o Pai te beija, os céus estão te sorrindo, dizendo: vem, filho meu, venha bendito do meu Pai. Ele te recebe, Ele restaura toda a autoridade. Volte à casa do Pai nesta manhã. Só eu pequei. Pequei contra o Pai e pequei contra os céus. Me ajuda nesta manhã, nesta caminhada de volta. Eu quero ser restaurado, eu quero ser curado, eu quero receber novamente a sandália nos meus pés, porque eu estou na casa do descalçado. Senhor, tira das sajetas, tira, Senhor, da destruição, tira da mentira, tira das mãos do inimigo, Pai. Restaura aquilo que estava perdido. E o Pai faz uma festa e diz: este filho estava perdido, estava morto, e foi salvo. Aleluias, glória a Deus. Deus é soberano, louvado seja o Senhor. Estávamos mortos e o Senhor nos restaurou. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Agradeça ao Senhor, porque o Senhor tem te buscado, o Senhor tem te chamado. Separa a tua oferta.